Você está sofrendo por algo? Sabia que pode haver um propósito para a sua vida? Te convido a descobrir o propósito que existe na dor através da nossa série. Então assista todos os episódios, e que Deus possa falar com você. Vamos ao episódio 1. Não esqueça de se inscrever no canal. Porque realmente, gente, é só Deus que fortalece. Não é os homens, não são nem aquele consolo que a gente recebe das pessoas, mas é quando a força vem do Senhor. Hoje eu estava falando com alguém, acho que era Calu, sobre quando Davi, ele foi lutar uma guerra, uma batalha. Quando ele voltou, tinham saqueado toda a casa dele, né? A família, dos guerreiros também. E a Bíblia diz que até os guerreiros, que eram os amigos leais de Davi, se levantaram contra Davi, ficaram com muita raiva. Tipo, Davi, a gente foi para uma guerra, como que a gente na guerra, lutando pelo Senhor, pela vontade de Deus, eles vêm, os outros inimigos vêm e roubam a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, diz que levou todos os filhos, as esposas. E a Bíblia fala que Davi fez algo muito interessante. Ele buscou forças no Senhor. Ele não tinha nada ao redor dele para que ele buscasse forças. E diz que um ânimo veio sobre ele. E Davi então voltou com aqueles guerreiros e trouxeram todos de volta. Ninguém se perdeu. Então eu creio numa força que vem do alto, que vem de Deus. Essa ministração, né, a propósito na dor, né? Na verdade, um dos temas para ela era: a dor te dá um propósito. Daquilo que Deus foi ministrando comigo esses dias, vocês sabem o quanto eu sou transparente nas minhas ministrações, e às vezes temo muito por isso, porque eu não quero ministrar algo do meu coração, eu quero que Deus ministre sobre nós. Mas quando você vai olhar para a Bíblia, você vai ver muitos profetas vivendo as palavras proféticas que eles iam ministrar na vida de outros. É tão interessante que quando, né, Isaías, um dia Deus falou para ele: olha, eu vou ministrar sobre vergonha, eu quero que você ande pelado. Isaías andou pelado porque ele ia ministrar ao povo sobre vergonha. Então muitos de nós carregam a própria mensagem, né? Vivemos, passamos por ela, não existe. E eu acho que eu não conseguiria ser uma mulher que prepara sermões longe da sua própria vida, longe daquilo que vive. Não combinaria comigo, preferi estar sentada. Mas eu acredito muito na unção que vem com a autoridade daquilo que vivemos. Porque ontem mesmo eu estava lendo a palavra dizendo assim: olha, que se você for um grande estudioso da palavra, talvez você erre na prática. Você precisa ser um estudioso e um praticante daquilo que você vai viver. E às vezes a gente não tem meios de viver na prática a palavra, mas Deus nos coloca em lugares específicos para isso. Deus vai usar lugares e pessoas para fazer, né, para viver essa palavra. Enquanto eu escrevi essa palavra e estou aqui, Deus me colocou algo muito forte para falar para vocês, que existe nessa noite um óleo de cura muito grande. É tão controverso as coisas de Deus, né? Nós vivendo o luto de algo que se foi, e Deus falando: mas eu tenho óleo de cura para aqueles que ficaram. E eu estava questionando muito a Deus nos primeiros dias, né? A gente não questiona, a gente pergunta assim: saiu da minha boca o que eu jamais imaginei que ia sair. Eu falei assim, no meio da dor: por quê? E tanto que eu prego que a gente perguntar para quê, né? Mas no meio da dor, as impurezas vêm para fora. No meio da dor, as nossas dúvidas, as nossas mazelas vêm para fora. E aí Deus falou assim comigo: filha, essa não é uma pergunta boa. Você precisa perguntar: para que eu fiz isso? Existe um propósito. Eu postei nas redes sociais essa semana, eu postei uma frase que diz assim: a unção, ela te separa, mas é a dor que vai te preparar para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. E é tão interessante que as pessoas realmente, elas eram separadas para viver algo para Deus. Separadas do bando. Você já viu, talvez você esteja vivendo esse momento que você se sente tão sozinha. Mais do que nunca, né? Esse ano tem sido um ano de muita solidão. E aí a gente percebe que as pessoas têm medo de se relacionar hoje em dia. O tempo está propício para estarmos sós, para nos fechar com poucos. E isso fala muito de separar. Separa do bando. Todas as vezes que Deus ia fazer algo com alguém, Ele separava do bando. Quando Ele pegou Paulo, ele achava que era um homem de Deus. Paulo perseguia os cristãos. Mas às vezes a gente olha numa perspectiva: ai, que errado. Mas não, Paulo era muito, muito temente a Deus. Paulo amava o Senhor.
Mas Paulo estava preso numa religião. Quantos de nós estão presos numa religião e matamos pessoas com a nossa língua, com a nossa boca, com o nosso julgamento? Quantos de nós perseguimos pessoas? E a Bíblia diz então que Paulo, ele está indo para Damasco para fazer mais perseguições, e ele então cai, né? Ele cai em si ali, ele fica cego por alguns dias, e é tão incrível que aqueles homens que estavam com Paulo naquela experiência são separados dele, por uma coisa: eles não ouviram, não tiveram a experiência que Paulo teve. Algumas experiências que você tem com Deus vão te separar do bando. As pessoas não vão entender, vão falar assim: está tão estranha. É Deus te separando. Você está entendendo isso? Deus vai separar você de algumas coisas. Deus vai, isso é impressionante. Até nos separar de pessoas especiais, que a gente ama muito, mas elas não devem estar na nossa vida naquele momento. E isso causa muita dor, porque muitas vezes nós não entendemos aquilo que Deus está fazendo. E em Atos 6, os discípulos fazem uma coisa que me chama muita atenção. Os 12 chegam, vem a situação da igreja crescendo. Atos 6, a igreja está crescendo, e eles tomam uma decisão: olha, não é sábio que nós sirvamos as mesas, que nós estejamos aqui servindo as viúvas. É sábio que a gente coloque o nosso coração na palavra, que nós nos dediquemos. Eles falam assim, que nós sejamos separados para algo. E é isso que Deus está fazendo nesses dias. Deus está te separando para algo. Mas você vai dizer assim: mas eu sempre fiz isso. E Deus está falando assim: pois é, até aqui você fez isso, agora eu quero que você faça diferente. E é por isso que são dias que nós precisamos ouvir os céus e ouvir o que Deus está falando para mim e para você. O que Deus está falando para você nesses dias? Debaixo de que palavra você está caminhando? Eu quero te fazer uma pergunta: você está caminhando debaixo de que unção, de que palavra você tem caminhado? É uma pergunta do céu hoje para nós, para a gente parar para pensar. E a unção nos separa, o propósito de Deus nos separa, mas a dor, ela nos prepara. Davi, após a unção, né, perante os irmãos, ele teve as circunstâncias da sua vida totalmente mudada. A unção, ela tem o poder de mudar as circunstâncias. Eu lembro uma vez nós estávamos estávamos ajudando a escola do clamor lá em Belo Horizonte, ajudando como coordenadores da escola. Eu acho que era 2010, eu não me lembro. E vem uma palavra sobre nós muito forte, uma palavra dizendo que Deus ia levantar eu e meu marido na frente de um exército, que nos via na frente de um exército, multidão de homens e mulheres, para um tempo que estava por vir. E eu achei aquela palavra tão forte, tão linda, apesar de achar que seria tão impossível disso acontecer. Nós não tínhamos visibilidade nenhuma, éramos dois, e ainda vivíamos no presídio, vivíamos nas zonas de prostituição, ministrando. Nós não tínhamos uma igreja bem localizada, tudo que o mundo ditaria assim, para que fosse, nós não tínhamos. E foi tão interessante que após essa palavra, a nossa vida começou a mudar radicalmente. Aí você vai dizer: uau, mudou para melhor? Não, mudou para pior. Circunstâncias adversas começaram a acontecer na nossa vida, e eu comecei a observar que toda aquela pressão, que toda aquela situação difícil estava nos preparando para aquilo que nós estamos vivendo hoje. Deus deu uma palavra e o tempo da preparação começa. É interessante que eu estava analisando que a unção que desce sobre nós, o chamado de Deus para a nossa vida, aquilo que Ele tem para você, Ele muda o nosso externo. E tem mulheres que caminham aqui na igreja, é tão lindo ver o crescimento delas. Elas começam entregando pouco para Deus, daqui a pouco elas estão desesperadas por mais do Senhor, e daqui a pouco nascem as mudanças, que todos podem ver. Aquelas mudanças que já eram internas, mas que não tinham se exteriorizado ainda. Aí você observa: uau, que maturidade, que crescimento. E é isso que a unção faz, ela movimenta a sua vida. E é o que nos faz pensar que todos nós vamos passar por dor e sofrimento. Essa situação que passou na nossa casa, ela mudou muita coisa dentro de mim, que eu ainda não consigo mensurar o tamanho da mudança, mas eu consigo falar algumas pequenas coisas que eu percebi.
Eu sempre tive uma fé, desde que eu me converti, antes da conversão, quando eu era pequena, eu fui ensinada que se você servisse a Deus e você andasse com o Senhor, nada de ruim ia acontecer na sua vida. Porque lembra da oração? Livrai-nos do mal, amém. A oração lá em casa, com as minhas filhas é: Deus te guarde, te abençoe, te livre de todo mal, em nome de Jesus, amém. Todas as noites. Então, eu sempre pensei que Deus, Ele ia impedir que nós passássemos pelo sofrimento e pela dor, porque nós estávamos confiando no Senhor. Mas, se isso fosse verdade, então, nós estaríamos vivendo uma vida com Deus por interesse, não por amor. Nós estaríamos nos relacionando a um Deus que nós mesmos fizemos, que é o Deus que faz tudo o que eu quero, que me guarda e me abençoa, e eu sirvo a Ele do jeito que eu quero. A verdade é que Deus não é o teu servo, Ele é o teu Senhor, Ele é o Senhor de tudo. E quando eu proferi a palavra confiança, eu pensava assim: claro, eu confio em Ti porque tudo vai dar certo. A verdade é que pode dar tudo errado aos meus olhos, mas mesmo assim eu confio, porque Ele está no controle disso. Ele está no controle de todas as coisas. Situações que você não explica, por exemplo, uma família que nasce uma criança com alguma síndrome, alguma situação, aquela família se questiona: Senhor, mas o que nós fizemos? Existem sofrimentos e dores que não são explicados para nós. Nós só precisamos confiar em Deus. Outro dia uma mulher me chamou que o bebezinho dela nasceu com um problema cardíaco gravíssimo. E é o primeiro bebezinho, ela ama de todo o coração aquele bebê, os sorrisos, os videozinhos. E eles estão na fila para uma cirurgia. E essa mulher é serena, essa mulher ministra na minha vida. E eu pergunto sempre: como que está o bebê? Como que está? E ela só tem palavras de bênção. Só existe uma resposta para isso: alguém que confia em Deus. Alguém que está caminhando num lugar que eu desconhecia. A dor, ela te dá um propósito e ela te lança no seu chamado. Sabe, existe um convite no meio da dor que está escondido nas Escrituras. Eu queria que você